Talvez vocês não saibam, mas uma parte da Amazônia pertence à Venezuela. E tem uma área quase que secreta dentro da Amazônia venezuelana chamada de Arco Mineiro de Orinoco. E existem estimativas de que essa área sozinha tem entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Então, se a onça de ouro custa $4.500, isso significa que essa área tem quase 1,5 trilhão de dólares enterrado debaixo do solo. Tá todo mundo falando da prisão do Maduro e do petróleo, obviamente, que realmente é muito importante para todo o contexto da Venezuela, mas a gente não pode esquecer desse metalzinho amarelo que todo mês está batendo novos recordes e com certeza os Estados Unidos, dependendo de como forem tocar a operação, podem tentar tomar uma parte. Eu acabei de acordar e o Trump acabou de capturar o Maduro em plena Venezuela. É isso mesmo que você ouviu. O Trump acabou de confirmar no Twitter que forças americanas realizaram um ataque de grande escala lá na Venezuela e captaram Maduro e a esposa dele. Aconteceu uma série de explosões lá em Caracas, que é a capital da Venezuela. Parte da cidade ficou sem energia, aparentemente foi uma loucura. Aliás, se você tem acompanhado esse rolo da Venezuela, esse ataque nem é novidade para você, né? O Trump tinha colocado um prêmio de milhões de dólares pela cabeça do Maduro e já vinha planejando esse ataque há muito tempo. Eu fiz um Reels aqui no Instagram, eu fiz vídeo para o meu canal, eu falei várias vezes que em algum momento isso poderia acontecer e acabou de rolar, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer agora, que o Maduro foi capturado, mas isso com certeza vai impactar o preço do ouro, que já vem subindo muito nos últimos meses e que em tempos de crise e de guerra sempre sobe mais, e provavelmente também vai ter impacto, quem sabe, em algumas commodities e nas milhões de pessoas que moram na Venezuela. Hoje a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. São mais de 300 bilhões de barris de petróleo. Só que mesmo tendo uma grande quantidade de petróleo, eles não são grandes produtores. Eles já estão nem em décimo, colocado na produção. Então, se esse ataque realmente causar uma mudança na Venezuela, isso pode aumentar drasticamente a oferta de petróleo no mundo todo e até impactar o preço do petróleo e da gasolina no seu bolso, entre várias outras coisas que são impactadas por isso, né? Obviamente, até por isso os dois lados da história vão ter narrativas completamente diferentes. O Trump diz que a Venezuela é um narco-estado e uma ditadura, enquanto o Maduro diz que os Estados Unidos só queriam invadir por causa do petróleo. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse ataque e o que vocês acham que o Brasil deveria fazer. Lembrando que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e várias vezes eles pediram nosso apoio. Então deixa aqui nos comentários e eu volto assim que tiver atualizações. O Trump disse que os Estados Unidos precisaram de literalmente 47 segundos para capturar o Maduro. E agora que ele foi capturado, parece que vai acontecer um impacto enorme no preço do petróleo na Venezuela. O Trump disse que vai administrar a Venezuela daqui para frente até as coisas se resolverem. E como vocês viram, o Maduro foi capturado. O presidente Lula se pronunciou, dizendo que ele é contra o ataque do Trump. Tem um monte de vídeo saindo por aí da galera também comemorando nas ruas da Venezuela. Mas o fato é que tudo isso é muito maior do que as pessoas estão percebendo. Agora que a captura já aconteceu, o Trump disse que vai abrir o setor petrolífero da Venezuela para que grandes empresas dos Estados Unidos possam desenvolver e controlar o petróleo venezuelano. Ou seja, empresas petrolíferas gigantescas vão investir bilhões de dólares em infraestrutura para vender petróleo venezuelano para o mundo todo. Hoje a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo bruto do planeta, são mais ou menos 303 bilhões de barris e 1/5 das reservas globais. E aos preços de hoje, isso equivale a um pouco mais de 17 trilhões de dólares. E o Trump está literalmente dizendo que os Estados Unidos agora são donos disso daqui. Para vocês terem uma ideia desse valor, esse 17 trilhões é simplesmente 4 vezes o PIB do Japão e metade da dívida americana. Então, se os Estados Unidos realmente investirem, explorarem a Venezuela, com o tempo, isso poderia gerar fluxo de receita que poderiam quitar até mesmo uma parte da dívida americana. Seria uma baita jogada para o Trump, sem falar que se esse petróleo todo começar a escorrer para o Brasil, isso significa uma maior oferta de gasolina e um preço ainda menor para os brasileiros. Se saírem mais novidades sobre tudo isso, eu vou avisando vocês, tá? Me segue aqui para não perder nada. Mas eu fico pensando também qual vai ser o impacto agora social
na Venezuela, porque tem muita gente comemorando por causa da liberdade que eles vão passar a ter, que segundo eles mesmos, eles não tinham, né? Então, enfim, vou atualizando vocês. O que vocês acham de tudo isso? Parece que toda essa jogada do Trump para pegar o petróleo venezuelano é só o começo de um plano que é muito maior. O Maduro foi capturado, já deu good night para a galera quando chegou nos Estados Unidos, deu Happy New Year, literalmente, e nesse exato momento ele está detido numa prisão federal de segurança máxima americana. Enquanto isso, a China e a Rússia começaram a criticar a operação e disseram que esse ataque foi uma violação da soberania venezuelana. Só que o Trump, ele parece não ter dado muita bola, porque não contente em capturar o Maduro, ele começou a ameaçar o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, dizendo que o Petro tem rotas de tráfico no país dele e que ele vai ser o próximo a ser capturado se não ficar esperto. Isso é uma coisa que o Trump disse há um tempo atrás. E se isso realmente vai acontecer, ninguém sabe. Mas enquanto todo esse rolo geopolítico acontece, existe uma outra coisa que literalmente ninguém está falando e que não saiu em nenhuma manchete e que pode dar, quem sabe, muito dinheiro para os Estados Unidos ou talvez para a Venezuela. Eu estou falando do ouro. Eu já falei várias vezes aqui no Instagram, mas talvez você não tenha visto, o ouro está nas máximas históricas. Uma onça de ouro em janeiro de 2025 valia $2.500. Em janeiro de 2026, um ano depois, vale $4.500. Ou seja, o ouro praticamente dobrou de preço em 2025. Acontece que hoje a Venezuela ela tem 161 toneladas de ouro. São as maiores reservas de ouro da América Latina, inclusive tem mais ouro do que o próprio Brasil. E depois de toda essa alta em 2025, as reservas de ouro venezuelanas valem aproximadamente $22 bilhões. E se o ouro continuar subindo cada vez mais, como a gente tem visto, cada vez que ele subir $100 no preço da onça, isso adiciona cerca de $500 milhões no balanço da Venezuela e geralmente conflito geopolítico igual a preço do ouro subindo. E o mais louco de tudo isso é que os cofres são apenas a ponta do iceberg. É isso que eu queria falar para vocês. Talvez vocês não saibam, mas uma parte da Amazônia pertence à Venezuela. E tem uma área quase que secreta dentro da Amazônia venezuelana chamada de Arco Mineiro de Orinoco. E existem estimativas de que essa área sozinha tem entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Então, se a onça de ouro custa $4.500, isso significa que essa área tem quase 1,5 trilhão de dólares enterrado debaixo do solo. Tá todo mundo falando da prisão do Maduro e do petróleo, obviamente, que realmente é muito importante para todo o contexto da Venezuela, mas a gente não pode esquecer desse metalzinho amarelo que todo mês está batendo novos recordes e com certeza os Estados Unidos, dependendo de como forem tocar a operação, podem tentar tomar uma parte, né? Enfim, me segue aqui para não perder mais novidades sobre tudo que está acontecendo. E se deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer com o ouro venezuelano. Vamos lá, vamos falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Vocês pediram muito esse vídeo, porque basicamente ontem os Estados Unidos interviu na Venezuela, retirou o então presidente. E tem várias perguntas. Gil, quem está certo, quem está errado? Quais motivações por trás dessa ação e principalmente qual é o impacto econômico disso no mundo, globalmente falando, e especificamente no Brasil? Primeiro ponto, eu vou ser muito objetivo aqui. Todo mundo sabe que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é fato, não é questão não. Por isso, quando uma intervenção dessa acontece, todo mundo está em dúvida. Tipo, isso foi porque os Estados Unidos é muito bonzinho, glória a Deus, labassorias, ou de fato existe um interesse econômico por trás disso? Porque, como é falado já globalmente, existe muito dinheiro debaixo da terra. Entendeu? Por isso que o maior debate internacional atualmente dos países é o seguinte: um lado defendendo a soberania da Venezuela, falando não pode intervir, não pode fazer isso, está errado. E por outro lado, as pessoas falando assim, mas a Venezuela era um ditador triste, miserável, acabando com todo mundo. E a pergunta aí agora, o que a gente pensa? O que tem que ser pensado? Então meu foco aqui, gente, é sobre economia, tá? Para vocês entenderem minha visão e a visão global dos economistas sobre o que está acontecendo. O primeiro impacto econômico que é direto, porque apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela nunca foi um grande produtor por conta de problemas estruturais. Falta de investimento, sanções internacionais, dificuldades tecnológicas, tanto que a produção
da Venezuela nos últimos anos despencou, gente. Estavam sem só ladeira abaixo, entendeu? Mesmo assim, a Venezuela tinha sim uma importância no cenário global em termos de petróleo internacional. Por quê? Porque ele exportava muito petróleo, inclusive para os Estados Unidos. Porém, o principal destino do petróleo da Venezuela, onde era? China. Tanto que chegou até 80% do petróleo produzido na Venezuela ia para a China. Por isso que entra, gente, a geopolítica, que é quase o Big Brother Brasil. Por quê? É um jogo estratégico. Porque se a China é o principal concorrente dos Estados Unidos nesse cenário global, então quando você cria qualquer dificuldade para um país que está abastecendo o seu principal rival, o que acontece com o seu rival? Seu rival dá enfraquecida. Então, em resumo, basicamente é o seguinte: a Venezuela é um importante produtor de petróleo para a China, uma vez que existe qualquer intervenção na Venezuela, isso pode afetar diretamente a China, que é o principal concorrente dos Estados Unidos, e pum! Grande pode ser essa luta, porque existe esse jogo estratégico. Aí você fala, tá, Gil, mas eu quero saber do Brasil porque eu sou brasileiro. Gente, se o petróleo ele encarece, isso torna o cenário econômico muito mais incerto, porque não impacta somente o setor de energia, não, impacta muitas coisas. Por quê? Para transportar produtos, tem que ter o carro. O carro usa gasolina, que é derivado do petróleo. Até por navio também vai utilizar. Então, o transporte de alimentos fica mais caro. Se o transporte de alimentos fica mais caro, o alimento também fica o quê? Mais caro. Então, existe o risco de ter uma inflação dos produtos dentro do Brasil também. Então, a gente tem o que acontece? Uma instabilidade no setor econômico por conta dessa fragilidade dessas relações diplomáticas entre os países. Então, sim, tem uma pressionada sobre preço. A gente não sabe como a China e a Rússia podem reagir a isso que os Estados Unidos fez. Então, começa a ficar todo mundo preocupado. E toda vez que gera uma incerteza no cenário global, os preços e as economias podem ser afetadas. Agora, o que a gente tem que fazer é aguardar, porque tem esses dois lados debatendo. E agora, vamos ver o que é que vai acontecer.